Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos falar a respeito dos transportes e comunicação no Brasil. Então, nós iremos abordar o capítulo 6 do livro de vocês. Então, qual que seria, a importância dos transportes para a gente, de certa forma, dos transportes no Brasil? Então, na atualidade, eles assumem uma grande importância porque eles favorecem a dispersão geográfica das atividades econômicas, como a indústria, o comércio e os serviços, ou seja, influenciam a repartição espacial das atividades. Eles também incentivam os movimentos turísticos e promovem o intercâmbio cultural e o que favorece a troca de ideias, técnicas e culturas. Então, a gente pode ver que os transportes eles estão direcionados, a vários setores geográficos, vários setores da sociedade atual. E esses transportes eles podem ser caracterizados, categorizados em alguns tipos. Então, a gente tem os transportes terrestres, que são os rodoviários e os ferroviários. A gente vai ter os transportes aéreos, os transportes aquáticos, que podem ser fluviais ou marítimos. E a gente tem os transportes em condutas, que podem ser oleodutos ou gasodutos. Nós iremos falar um pouco agora a respeito de transportes terrestres, aéreos e aquáticos. Então, transporte terrestre, a gente tem como exemplo aí o transporte rodoviário. Quais que são as vantagens desse transporte rodoviário? Eles têm uma elevada mobilidade, eles têm baixo custo itinerário e a possibilidade de cooperar com os restantes meios de transporte devido à liberdade de movimentos, como, por exemplo, o transporte das unidades de produção até o mercado de consumo. E as desvantagens? Uma grande ocupação de espaço, um elevado consumo de energia, no caso combustível, uma grande sujeição ao condicionamento do tráfego e também elevados índices de poluição e sinistralidade. Já o transporte ferroviário, que ele também é um transporte terrestre, as características atuais dele são que o transporte ferroviário brasileiro é essencialmente de carga, para transportar minérios e grãos de áreas extratoras ou produtoras aos portos. Também, em alguns ramais, verifica-se o transporte de combustíveis das refinarias a centros mais distantes. E o transporte de passageiros é utilizado nas áreas metropolitanas, trens de subúrbio e metrô, no estado de São Paulo e também no Maranhão e leste do PF Carajás, que é esse tipo aí de ferrovia. Já as hidrovias no Brasil, que é a questão do transporte aquático do tipo fluvial. As vantagens é que tem a inexistência de custos na construção das vias, já que eles vão ser transportados pela água, reduzidos custos unitários, grande capacidade de cargas, e as desvantagens é um transporte que é lento e exige transbordo, mudança de mercadorias para outro meio de transporte. Não dá, por exemplo, quando ele chega num porto, não tem como ele chegar até a fábrica por esse transporte. Ele precisa passar para um transporte, no caso rodoviário ou então ferroviário. E o transporte aéreo no Brasil? Ele tem uma grande rapidez que ultrapassa os 1.000 km por hora, pelo que permite transportar mercadorias perecíveis ou de caráter urgente. Ele tem grande segurança, menor taxa de acidentes relativamente ao número de pessoas e ao volume de mercadorias transportados. E tem também aumento de flexibilidade, criação de mais voos a preços acessíveis e convidativos. Produz grande poluição atmosférica e sonora e elevados consumos de combustível. Então, saindo um pouco dessa parte de transporte, nós vamos falar agora um pouco do setor de comunicações no Brasil, especificamente da parte de telecomunicações. Outra infraestrutura importante e o desenvolvimento econômico atual são as telecomunicações, ou seja, o telefone fixo ou celular, principalmente os elementos a ele interligados, como a informática, satélites, cabos e redes de comunicações. Então, no Brasil, esse setor de comunicação ele passou por algumas mudanças, alguns processos ao longo dos anos. Ele investiu desde 98 176 bilhões de reais, dos quais 34 bilhões em aquisições de licenças, nos valores de correntes. Atingiu 144,3 milhões de acessos em 2006, sendo 39,8 milhões de telefones fixos, 99,9 milhões de móveis e 4,6 milhões em TV a cabo, MMDS e DHT, que vão estar ligados com a questão aí da internet. Atingiu 1,1 milhões de telefones de uso público, no caso dos orelhões, em 2006, atingindo todas as localidades e povoados com mais de 100 habitantes. Todas as operadoras cumpriram as metas de universalização.
Com o cumprimento das metas de universalização, atingiu 34.200 localidades com telefonia fixa comutada em 2006, e com esses investimentos em universalização e em soluções de acesso à internet com ganho de escala em infraestrutura, atingiu 5,5 milhões de acesso banda larga em dezembro de 2006. Então vocês podem ver, né, que está relacionado ao ano de 2006, mas que muita coisa passou de processo aí de 98 até 2006 nesse setor de telecomunicações no Brasil, né? A questão de telefonia fixa, telefonia móvel, o acesso à internet, TV a cabo. Então muitos processos foram, né, possíveis de acontecer nesse setor de comunicações brasileiro. Então agora vocês vão responder as questões das páginas que estão aparecendo aí na tela e também fazer leitura das páginas 107 até 110 para poder aprofundar mais os conhecimentos de vocês, e vão me enviar no WhatsApp até o dia 5 de junho para ser feita a correção. Então por hoje era só, tenham um bom dia e bons estudos, e qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp.